aula de hoje, nós vamos trabalhar com a metodologia de ensino de resolução de problemas. Mas antes, é necessário que a gente faça uma revisão de algumas propriedades da multiplicação de matrizes. Então, vamos lembrar. O que tem que acontecer para que haja a multiplicação da matriz A, que tem m linhas por n colunas, pela matriz B, que tem p linhas e q colunas? Então, a gente sabe que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, para isso ocorrer, N tem que ser igual a P. Mas, professora, como será a matriz resultante? Então, a matriz resultante dessa multiplicação de A por B vai ser uma matriz C que tem M linhas por Q colunas. Então, essa é a primeira propriedade. A gente tem aqui sempre que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz para que ocorra essa multiplicação. A segunda propriedade, ela nos diz: o produto da matriz A, que é M por N, pela matriz B, que é P por Q, não é comutativo. Lembrando, com exceção das matrizes inversas. Se A for a matriz inversa de B, a multiplicação de A por B vai ser a matriz identidade. E a multiplicação da matriz B pela matriz A também vai ser a matriz identidade. Então, nesse caso, seria comutativo. Então, agora vamos ver um exemplo onde A e B não são matrizes inversas, para a gente ver se realmente não é comutativo. A gente vai realizar a multiplicação da matriz A pela matriz B. Mas é possível fazer essa multiplicação? Então, pela propriedade 1, nós temos que se a quantidade de colunas da matriz A for igual à quantidade de linhas da matriz B, a gente consegue. A matriz A tem 2 linhas por 3 colunas. A matriz B tem 3 linhas por 3 colunas. Então, como o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, nós vamos conseguir fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, a gente sabe que a matriz resultante é 2 por 3. Então, a matriz A por B é igual 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. 2 mais 6, 8. 8 mais 9, 17. Então, a matriz resultante que nem a gente já sabia, seria 2 por 3. 2 linhas por 3 colunas. E como seria a matriz
B vezes A. Como seria a matriz B vezes A? Vamos ver primeiro se é possível. A quantidade de colunas da matriz B tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz A. Já não deu certo. Então, não existe matriz resultante dessa multiplicação. Então, não existe matriz resultante dessa multiplicação, justamente pela propriedade 1. Após vermos essas duas propriedades, vamos escutar a história de Cida e tentar ajudar ela. Cida é uma estudante do 3º ano do ensino médio que está vendendo bombons para conseguir pagar um cursinho pré-vestibular e, com o restante do lucro, pagar suas despesas pessoais. Para isso, ela criou 4 tipos de bombons, sendo eles ao leite, trufado, brigadeiro e chocolate branco. Através da sua experiência com vendas, Cida notou que as pessoas costumam encomendar uma caixinha com todos os tipos de bombons. Percebendo isso, ela criou 4 kits de bombons, isto é, 4 opções de caixa com combinações distintas de bombons. Kit 1: 10 bombons ao leite, 5 bombons trufados, 3 bombons de brigadeiro e 2 bombons de chocolate branco. Kit 2: 8 bombons ao leite, 10 bombons trufados, 6 bombons de brigadeiro e 4 bombons de chocolate branco. Kit 3: 5 bombons ao leite, 3 bombons trufados, 10 bombons de brigadeiro e 7 bombons de chocolate branco. E o último kit tem 20 bombons ao leite, 12 bombons trufados, 15 bombons de brigadeiro e 10 bombons de chocolate branco. Após montar esses kits, Cida se deparou com 4 tipos de caixas compostas por bombons e valores distintos, e quantidades distintas de bombons, mudando dessa forma o valor de cada um desses kits. Tentando manter um preço padrão com relação ao valor unitário e sem precisar somar o valor de cada um dos bombons, Cida pediu ajuda ao seu professor de matemática para definir o preço de cada um desses kits. O professor sugeriu que, além do preço, Cida apresentasse aos compradores a quantidade de caloria de cada um dos kits. E, para isso, fez-se necessário consultar o professor de biologia, para que juntos pudessem calcular essa quantidade. Após essa consulta, eles, o professor de matemática e a Cida, construíram o seguinte quadro, que apresenta o valor unitário e a quantidade de caloria de cada um dos bombons. O professor de matemática mostrou para ela que existe um jeito bem simples de encontrar o valor de cada um dos kits e a quantidade de calorias, partindo das informações que eles possuem, sendo ele a multiplicação das matrizes. Para descobrir, basta considerar as informações dos kits e as informações expressas naquele quadro apresentado. Então, qual o valor e a quantidade de calorias de cada um dos kits? Pela história, nós queremos descobrir qual é o valor de cada um dos kits e quantas calorias cada um deles tem. O professor de matemática sugeriu para Cida que, com uma conta simples, ela conseguiria encontrar esses dois resultados simultaneamente. A ideia dele era a multiplicação de matrizes. Então vamos considerar essas duas matrizes. A primeira matriz é essa matriz A. Cada uma das linhas da matriz A é composta por um dos kits. Então, a primeira linha é o kit 1, a segunda é o kit 2, a terceira é o kit 3 e a quarta linha é o kit 4. A primeira coluna é a quantidade de bombom ao leite, a segunda coluna é a quantidade de bombom trufado, a terceira coluna é a quantidade de bombom de brigadeiro e a quarta coluna é a quantidade de bombom de chocolate branco. A matriz B, ela já considera outros elementos. A primeira coluna da matriz B são os preços respectivos de cada um dos bombons. A segunda coluna é a quantidade de calorias que cada um deles apresenta. A primeira linha nós temos do bombom ao leite, da segunda linha nós temos do bombom trufado, na terceira linha nós temos o bombom de brigadeiro e na quarta linha nós temos as informações
do bombom de chocolate branco. Para que nós consigamos obter o preço de cada um dos kits e a quantidade de calorias, basta multiplicarmos a matriz A pela matriz B. Matriz A pela matriz B. Mas isso é possível? Então vamos relembrar aquela primeira propriedade. Quantas linhas tem a matriz A? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Por 1, 2, 3, 4 colunas. Quantas linhas tem a matriz B? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Por 1, 2 colunas. Então, para que haja essa multiplicação de matrizes, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Como 4 é igual a 4, é possível realizar essa multiplicação. Vamos fazer essa multiplicação. 10 vezes 3, 30. 5 vezes 4, 50. 22 e 50. Mais 3 vezes 2, 80. 8 e 40. Mais 2 vezes 2 e 50. 5. 10 vezes 133. 1330. Mais 5 vezes 107. 535. Mais 3 vezes 74. 222. Mais 2 vezes 111, 222. 8 vezes 3, 24. 10 vezes 4 e 50, 45. Mais 6 vezes 2 e 80, 16 e 80. Mais 4 vezes 2 e 50, 10. 8 vezes 133, 1064. Mais 10 vezes 107, 1070. Mais 6 vezes 74, 444. Mais 4 vezes 111, 444. 5 vezes 3, 15. Mais 3 vezes 4 e 50, 13 e 50. Mais 10 vezes 2, 80, 28. Mais 7 vezes 2 e 50, 17,5. 5 vezes 133, 665. 3 vezes 107, 321. Mais 10 vezes 74, 740. Mais 7 vezes 111, 777. 20 vezes 3, 60. 12 vezes 4 e 50, 54. Mais 15 vezes 2 e 80, 42. Mais 10 vezes 2 e 50, 25. 20 vezes 133, 2.660. Mais 12 vezes 107, 1.284. 15 vezes 74, 1.110. E 10 vezes 111, 1.110. Então, a matriz resultante da multiplicação de A por B é essa matriz. Nós vamos realizar essa soma.
30 mais 22,5, 52,5. 52,5 mais 8,40, 60,9. 60,9 mais 5, 65,9. 1.330 mais 535, 1.865. 1.865 mais 222, 2.087. 2.087 mais 222, 2.309. 24 mais 45, 69. 69 mais 16,80, 85,8. 85,8 mais 10, 95,8. 1.064 mais 1.070, 2.134. 2.134 mais 444, 2.578. 2.578 mais 444, 3.022. 15 mais 13,5, 28,5. 28,5 mais 28, 56,5. 56,5 mais 17,5 é igual a 74. 665 mais 321, 986. 986 mais 740, 1.726. 1.726 mais 777, 2.503. 60 mais 54, 114. 114 mais 42, 156. 156 mais 25, 181. 2.660 mais 1.284, 3.944. 3.944 mais 1.110, 5.054. 5.054 mais 1.110, 6.164. Então, essa é a matriz resultante da multiplicação de A por B. O que ela significa? A primeira linha equivale às informações do primeiro kit, do kit 1. Então, o kit 1 custa 65,9 e tem 2.309 calorias. O mesmo vai valer para o kit 2, o kit 3 e o kit 4. Então, a primeira coluna é o preço do kit, a segunda coluna é a quantidade de calorias do kit. Baseado nesse problema apresentado por Cida, vou apresentar mais duas perguntas para vocês que eu gostaria que vocês respondessem e me enviassem por e-mail. As perguntas são as seguintes. Atividade 2. Ao analisar a quantidade de calorias, Paulo, o professor de biologia, também organizou em uma planilha o valor da gordura total de cada unidade de bombons, separando-os conforme o tipo. Como esses dados são importantes, Paulo sugeriu que Cida acrescentasse mais essa informação a cada um dos kits, para que os clientes tivessem mais informações a respeito do produto que vão consumir. Como podemos calcular o valor das gorduras totais de cada um dos itens? Então, o processo é bem semelhante com o da atividade 1, esse problema apresentado inicialmente. Só que para isso vocês vão precisar complementar com mais uma coluna, considerando as informações do quadro que está aparecendo aqui no vídeo para vocês. E a atividade 3. A atividade 3 diz: se você estivesse na mesma situação de Cida e tivesse que criar alguns kits de bombons, considerando que cada kit tem que ter pelo menos um bombom de cada tipo, ao leite, trufado, brigadeiro e chocolate branco. Quantos kits você montaria e como você montaria cada um? Isto é, quantos bombons de cada tipo teria em cada um dos seus kits? Então, agora a gente quer que você construa um quadro com as mesmas informações que a gente já analisou nos exercícios anteriores. O que precisa conter nesse quadro é o preço que vai custar cada um dos kits que você montou, a quantidade de calorias
de cada um desses kits, quantidade de gordura total de cada um dos kits. Nessas atividades, vocês vão precisar usar todas as informações que nós vimos na aula de hoje. E o que nós vimos na aula de hoje? Duas propriedades em relação às multiplicações de matrizes e o exercício de Cida, onde ela precisava encontrar o preço de cada um dos kits e a quantidade de calorias. Tudo isso utilizando multiplicação de matrizes. Por hoje é só, não se esqueçam de me encaminhar um e-mail com os exercícios e até a próxima aula.